Vocês estão corajosos, né? Capítulo 33, verso 3. Diz assim o texto, Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pode tomar o teu assento, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Uma alegria rever o Henrique aqui, né? Henrique, você já está escalado toda terça-feira, pode vir aqui, tá? Nas quintas também. E no domingo, se quiser, também pode vir. Meus irmãos, eu não quero me estender, mas quero deixar essa palavra para o seu coração. Queria que você abrisse o seu coração para você entender o que Deus tem a nos dizer aqui através da sua palavra. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que chorou tanto, que diz que é como se a sua cabeça tivesse se transformado em água. E ele chorou tanto por Israel, por quê? O reino do norte, na época, que tinham 10 tribos, já tinham sido levadas cativas por um império chamado Assíria. E agora o reino do sul, que só tinham 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, estava ainda na eminência de serem invadidas pela Babilônia, Nabucodonosor. E Jeremias está num tempo em que ele está advertindo o povo que este cativeiro chegaria, esse tratamento de Deus chegaria, que eles iriam ficar 70 anos numa outra nação. 70 anos eles iriam ficar cativos na Babilônia. Trocariam inclusive o império, mas eles permaneceriam lá. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Ser um profeta não é ter um status. Não é como hoje, que alguém tem status, pastor, pregador, cantor, que tem live, que tem banner, que tem canal no YouTube, que vira youtuber, gospel. Não. Nesse tempo aqui, ser um profeta era um preço tão alto, porque era como se Deus ele quisesse Deus queria se manifestar na vida de alguém. Então ele escolhia alguém, e essa pessoa sentia as dores de Deus, essa pessoa sofria, Gaspar, as angústias de Deus. Então quando Deus chamou Jeremias, olha para mim aqui, é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: eu quero que você empreste os teus olhos para mim, para chorar na terra. Era isso que Deus estava dizendo. E você vai sofrer, vai sentir as minhas angústias, vai sentir as minhas dores. E no capítulo 1, ele vai logo dizer assim no seu livro: Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estão aonde? Em Anatote. Eu não vou falar sobre isso aqui porque não vai dar tempo. Mas se você entender que Jeremias ele não está escondendo aqui a sua origem. E essa terra de Anatote, de onde ele vem, é uma terra de gente fracassada. Anatote era o lugar onde, por exemplo, o sacerdote Abiatar, que fez uma aliança lá com Adonias, na revolta contra Salomão, e Adonias inclusive foi morto por Salomão, seu próprio irmão. E Abiatar, que era o sumo sacerdote na época, não foi morto porque ele ajudou muito Davi. Mas Salomão disse assim: você vai ser mandado por uma cidade chamada Anatote, porque a partir de hoje você está sendo rejeitado como sacerdote nessa nação. Nós não te aceitamos mais aqui. E a partir daquele momento, Anatote passou a ser referência de gente reprovada, de gente desprezada, de gente fracassada. E todas as vezes que Deus tinha que levantar um profeta, Deus não ia em Anatote, Deus ia em Gilgal, Deus ia em Betel, Deus ia nas imediações do Jordão. Se tinha um endereço onde Deus nunca iria, pela lógica humana, Deus nunca iria buscar alguém, era na terra dos fracassados, na terra das pessoas desprezadas, na terra de gente que foi reprovada. Mas nesse momento aqui, Deus vai em Anatote, na terra onde os improváveis estavam morando, na terra onde os desprezados estavam habitando. E Deus chega e diz: eu sou o Deus dos improváveis.
E Deus vai dizer para Jeremias: eu te escolhi, eu te conheci, antes que tu fosse formado na tua mãe, eu te santifiquei, eu te entreguei às nações por profeta. Verso 5 do capítulo 1, ou seja, da terra dos desprezados eu te levanto para as nações. E aí Jeremias no verso você vai dizer: Senhor, eis que eu não passo de uma criança. Não é que Jeremias fosse uma criança de 5 anos de idade, de 8 anos de idade. Segundo a tradição hebraica, Jeremias deveria ter de 15 para 20 anos. Era um menino, porque ele teria que ficar na escola rabínica, pelo menos, com muito esforço, ele deveria ficar lá até os 25 anos. E dos 25 anos, sendo ele da tribo de Levi, ele iria estudar ainda mais aos 30. Quando chegava aos 30 anos, ele seria alçado como sacerdote. E ele teria que ter uma vida irrepreensível, e se cuidar, e se manter de pé, e estudar muito, até os 45 anos. Quando chegasse aos 45 anos, ele poderia ser escolhido sumo sacerdote, o pontífice, o cargo mais elevado na hierarquia judaica. E daí, dos 45 aos 50 anos, 5 anos, ele iria exercer esse sumo sacerdócio. E aos 50 anos tinha que ser jubilado. E Deus só aparecia no Santo dos Santos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E a única pessoa que tinha contato com a glória de Deus era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. E Deus descia com a sua glória em cima da arca da aliança, onde estavam os querubins, por cima do propiciatório ali Deus descia. Ou seja, um homem poderia, um único homem, numa nação de milhões de pessoas, poderia levar 45 anos para esperar ser aprovado. E só veria a Deus 5 vezes na vida, e depois nunca mais veria. E é por isso que Jeremias está dizendo: eu sou da terra dos improváveis, e eu sou ainda um jovem, não terminei meus estudos, eu estou longe ainda de alcançar uma carreira sacerdotal e profética, mas Deus está dizendo assim: eu te escolhi, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, antes de todas essas guerras começarem na tua vida, eu já te chamei, antes dessa tempestade se levantar na tua casa, eu já te conheci, antes de todo este temporal acontecer, toda esta crise se levantar, antes de todas essas dores chegarem, antes de todas essas perseguições, incompreensões chegarem, eu já te conheci, eu já te escolhi, eu já te santifiquei, eu te conheci antes de todas essas coisas erradas estarem acontecendo, eu já quebrei todas as maldições e fracasso da tua vida, porque eu te escolhi para ser profeta e eu te levo para as nações. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Eu estou antecipando um tempo que você levaria muitos anos para viver, você levaria muitos anos para chegar num ciclo, num patamar, num nível, mas eu estou antecipando o tempo para abençoar, e para me revelar, e para falar o seu coração. Levante a sua mão comigo ao céu, porque eu estou profetizando. Deus quer antecipar ciclos na sua vida, Deus quer mostrar coisas antes do tempo que você não imagina, Deus quer te levar a experiência, a dimensões que você nunca provou. Quem pode crer nisso, receba. Quem pode receber isso, adore a Deus aqui esta noite. É isso que Deus estava dizendo para Jeremias: eu posso fazer isso na tua vida, mas você vai ter que emprestar o seu rosto, os teus olhos, para mim chorar na terra. E talvez uma das passagens mais conhecidas de Jeremias, sabe aquela mensagem, aquele texto áureo, memorável de um livro? Eu tenho certeza que quando qualquer um de nós ouve falar de Jeremias, aonde que nós somos remetidos? Jeremias capítulo 18, que é o que? Jeremias vai descer à casa do oleiro. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história.
Porque você vai começar lendo o capítulo 18 de Jeremias e vai dizer assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. E assim Deus vai falando ao profeta. Só que você talvez se detém só aqui nesse capítulo, e você não vem para trás aqui, você não consegue entender o contexto disso. O contexto é o seguinte: é que Israel havia pecado tanto, Israel havia se afastado tanto, o cativeiro era certo que viria, Deus já havia pronunciado as suas sentenças, Deus já havia declarado o seu juízo, que Jeremias, ele não consegue se conformar com isso, e ele ama tanto o seu povo que ele começa a orar, e no capítulo 14, verso 11, pasmem, talvez você nunca ouviu isso, mas no capítulo 14, verso 11, disse-me, pois, o Senhor: eu não quero mais que você ore por este povo. Você já ouviu Deus mandar alguém parar de orar? Pastor João Souza, Deus mandou Jeremias parar de orar pelo povo. Ele disse: eu não quero mais que você rogue por este povo, eu não quero mais que você interceda por este povo, eu não quero mais que você ore por este povo. Aí Jeremias no capítulo 15, ele não se dá por vencido, e ele continua orando, e de repente no capítulo 15, Deus olha para Jeremias e fala meu irmão, escuta isso aqui, Deus falou algo tão forte para Jeremias, que eu não sei se qualquer um de nós suportaria ouvir o que Jeremias ouviu de Deus. No capítulo 15, verso 1, de tanto insistir Jeremias, que Deus mandou ele parar de orar, mas ele continuou orando: não rejeita teu povo, ama teu povo, não rejeite, Senhor, por amor, tu vai agir, tu vai ter misericórdia, Senhor. Aí no capítulo 15, Deus para e diz assim: Jeremias, quem você pensa que você é? Porque ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, pedindo, não seria minha alma com este povo, mas eu os lançarei diante da minha face, e eles vão sair da minha presença. Não, você está entendendo? É como se Deus disse a Jeremias: conheça o seu lugar. Você sabe quem é? Você sabe quem é Moisés? Você sabe quem é Samuel? Você sabe quem são esses homens da história? Moisés, o maior homem da humanidade, com quem nunca mais se levantou homem. Deuteronômio 34:10 diz que nunca mais se levantou um profeta, um homem como Moisés, com quem Deus falava face a face. Quem você pensa que você é? Sabe quem foi Samuel? Samuel quebrou um ciclo de mais de 400 anos sem voz profética, e ele foi não só sacerdote, ele foi profeta, e ele foi juiz. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra durante todo o seu legado e sua história. Aí Deus olha para Jeremias e diz: você tem que se conhecer, Jeremias. Eu te escolhi, eu te conheço, eu te santifiquei, eu antecipei um tempo na sua vida, mas o que você está me pedindo, nem que Moisés e nem que Samuel viesse aqui me pedir, eu não ouviria. Volte para o seu lugar, eu tenho uma sentença contra esse povo. Capítulo 16, ele segue orando, ele segue clamando, porque ele amava aquele povo. E capítulo 16, verso 5, Deus disse: chega, não entres mais na casa de luto, não lamente mais, e nem te compadeça mais deste povo, assim diz o Senhor, porque eu retirei a minha paz, a minha misericórdia e a minha benignidade, e morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não vai ter nem sepultura, e nem quem pranteie eles, porque eu vou agir. Você consegue imaginar o baque de alguém ouvir isso de Deus? Pô, Jeremias está ouvindo, mas Jeremias segue orando. Como nossa geração precisa de Jeremias. Nossa nação precisa de menos estrelas, nossas igrejas precisam de menos fumaça, menos brilho, menos holofotes.
menos rede social, menos evidência humana. Nossa nação precisa de homens de lágrimas como Jeremias, que diz: Deus, mesmo que do mande eu parar de orar, eu não vou parar de orar. Mesmo que o Senhor diga que rejeitou, eu ainda acredito nesse povo. Mesmo que o Senhor mande eu não clamar por eles, mas eu vou desobedecer, eu vou seguir clamando. Aí no capítulo 17, o Deus diz assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa, Jeremias, deixa eu desenhar para você, deixa eu desenhar, já que você não está entendendo, eu vou te desenhar, vou dizer isso para ti. Capítulo 17, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Sabe o que Deus está dizendo? Este pecado não tem jeito, este povo não tem como ser sarado, este povo está com o seu coração já escrito o pecado neles como que numa ponta de diamante. Mas Jeremias segue orando e diz: Deus, tem misericórdia desse povo, olha para este povo, aleluia. Olha para mim aqui agora esta noite. Aí é no capítulo 18 que Deus, ele vai como que dizer: Jeremias, não tem como eu impedir você de orar, não tem como eu dizer que você não ore mais porque você não para de orar, não tem como eu dizer que você não chore porque você não para de chorar, não tem como eu dizer que você não clame porque você não para de clamar. Então eu vou te dizer no capítulo 18, então agora desce a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Desce a casa do oleiro. Deus está dizendo: eu me rendo, eu vou abrir um parênteses, eu vou abrir aqui, eu vou abrir algo para a sua vida, Jeremias. Então desce a casa do oleiro, e no capítulo 18 exatamente acontece isso, quando Deus diz assim, ó, levanta-te, desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque Deus não trabalha com gente que não se movimenta. Deus diz: levanta, levanta. Você viu aqui que parece que tem um contrassenso aqui? Levanta e desce. Se fosse escrever uma Bíblia contemporânea hoje, esse versículo seria assim, ó: levanta e voa, levanta e apareça, levante e evidencie-se, levante e apareça, levante e suba no palco, levante na mira dos holofotes. Mas as coisas de Deus, elas são antagônicas, porque quem quiser subir tem que descer. Quem quiser ser grande tem que ser pequeno. Quem quiser ser maior tem que ser o menor. Quem quiser ser senhor tem que servir. Quem quiser se levantar tem que descer. Deus está dizendo: levanta e desce. Desce, desce, você tem que descer. Desce para a casa do oleiro. Desce desse orgulho, desce desse pedestal. Desce, desce, vai para a casa do oleiro. Sinta a presença de Deus aqui esta noite. Desce a casa do oleiro. Foi o que Deus estava dizendo para ele: desce a casa do oleiro. Vai lá, desce. Porque se você não descer, você não vai ver o meu trabalhar. Se você não descer, você não vai entender o meu processo. Se você não descer, você não vai ouvir o complemento da minha voz. Deus disse: levanta e desce. Porque quando você levantar e descer, porque o elevador de Deus é assim. O elevador da graça, ele só tem andar para baixo. Você desce, levanta e desce, porque você vai ouvir a minha voz. Porque aí eu vou manifestar a minha intimidade. Deus está nesta palavra. Levanta e desce. Deus trabalha com quem desce. E aí, quando ele desceu e ele foi à casa do oleiro, então descia à casa do oleiro. Gente simples. Não era na casa de um príncipe, não era na casa de um médico, não era na casa de um advogado, não era na casa de um empresário, não era na casa de um sacerdote, não era na casa de um levita. Você conhece a olaria? Lugar de barro, hoje as modernas estão bonitas, né? Mas naquele tempo, naquele tempo as olarias eram lugar só de gente muito simples. Pessoas que viviam sujas, pessoas que eram mal cheirosas. Lugar de gente simples, gente humilde. E Deus disse assim: desce à casa do oleiro, levanta e desce, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Aleluia. Será que Deus não podia falar lá onde Jeremias estava?
Ei, será que Deus não podia falar lá onde Jeremias estava? É claro que Deus poderia falar lá, mas Deus queria mostrar um processo. E talvez você entre aqui pela porta da igreja atrás de um milagre, e Deus diz: eu ainda não tenho um milagre, eu tenho um processo para a sua vida. Eu quero uma provisão, e Deus diz: eu ainda não tenho provisão, eu tenho um processo para a sua vida. Aleluia. Deus, eu quero uma porta aberta, e Deus está dizendo: eu não tenho porta aberta ainda, mas eu tenho um processo para a sua história. Deus, eu preciso que o Senhor me visite com um grande milagre. E Deus diz: o milagre não é para agora, mas o processo começa hoje. O processo começa hoje. Quem pode entender esta palavra? O processo da tua vida começa hoje. Assim diz o Senhor: eu começo algo novo na tua vida a partir desta noite. Eu começo um processo novo na sua vida. É gente simples, mas é um processo. É gente que está ali trabalhando, que ninguém dá valor, mas eu estou começando um processo assim. Eu te farei ouvir as minhas palavras. Você tem que estar em movimento, porque quando Deus fala, você tem que agir. Tem gente que pede poder de Deus. Olha para mim aqui: poder só tem quem age. Não existe poder sem ação, não existe poder sem movimento, não existe poder sem reação. Então você tem que reagir quando Deus fala, você tem que ir de encontro ao que Deus fala, você tem que se conduzir de forma conveniente ao que Deus está dizendo. Então você tem que descer, se movimente, desce, vá para o processo. E ele vai para onde? Ele vai para a casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele desceu, prontidão, obediência, atitude. Porque você é bom para cantar, mas você é ruim de atitude. Você é bom de retórica, mas é ruim de ações com Deus. Você tem talentos, mas não tem prontidão para obedecer o que Deus quer. E aí Deus diz assim: ó, vá à casa do oleiro. Ele desceu. E ele, o Senhor vai dizendo assim: ó, eu desci. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem o que pareceu aos seus olhos. Irmãos, só esse verso 4 aqui dá um seminário para a gente. Deus escolheu o material mais simples para manifestar o seu projeto, o seu processo: barro. Deus podia ter dito assim: eu vou levar você num lugar que fazem vasos de ouro, eu vou levar você num lugar que faz vaso de porcelana, eu vou levar você num lugar que faz vaso de madeira. Fazia-se muito no vaso de madeira. Mas Deus não, Ele foi levar aonde se faz o vaso de barro. O vaso de ouro é precioso e muito lindo, mas requer muito cuidado, é muito visto, é muito cobiçado, e se passar muito ponto no fogo, ele desmancha, ele derrete e deforma. O vaso de madeira, se botar no fogo, ele queima. Aleluia. O vaso de mármore, se colocar no fogo, ele racha. Mas o vaso de barro, olha para mim aqui, o barro é o seguinte: ele tem um tempo certo para ficar lá na fornalha, mas se porventura o oleiro esquecer um pouco mais, não tem problema, porque o barro tem disso: quanto mais tempo no fogo fica, mais resistente ele fica. Quanto mais tempo no fogo, mais forte ele fica. Quanto mais tempo no fogo, mais resistente ele fica. Então dá glória a Deus aqui esta noite. Você está no fogo, Deus está te fortalecendo. Você está no fogo da prova, é Deus fortalecendo a tua história e a tua estrutura. Eu sinto a presença dEle. Eu preciso te dizer, no meio de um evangelho que estamos vivendo, um evangelho hoje de triunfalismo, que ninguém quer se quebrar. Mas eu preciso te dizer que para Deus a gente só presta depois de quebrado. Para Deus a gente só presta depois de quebrado. Sabe por quê? Porque nós somos de barro, sim ou não? De onde é que Deus fez você e eu? Um boneco de barro, e soprou nas suas narinas, e entrou o Espírito de Deus e deu fôlego de vida nesse boneco de barro. Nós somos feitos de barro. Eu preciso que você se liberte esta noite desses traumas, desse mimimi, desses complexos que você é atormentado quando você tem um fracasso e você se autocondena, se autodisciplina, não se perdoa. Eu quero que você entenda que é da natureza do barro se quebrar. O barro sempre vai se quebrar.
você está em processo ainda, não está um vaso pronto. Deus está em processo com a sua vida. Então todas as vezes que você se quebrar, eu preciso te dizer, isso faz parte do processo. É da natureza do barro se quebrar. Mas deixa eu te dizer algo, quebre-se, mas se quebre na mão de Deus. Quem está na mão dele dá glória. Quem está na mão de Deus dá glória ao Senhor. Porque se você se quebrar na mão de Deus, Deus é poderoso para te refazer de novo. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso melhor, conforme bem lhe pareceu aos seus olhos. Eu quero que você olhe para mim agora e você não esqueça o que eu vou te dizer. Esta casa é a olaria de Deus. E todos nós que estamos aqui, porque quando Deus olhou para o profeta Jeremias, disse, não poderei eu fazer de vós. Ele não disse assim, não poderei fazer da nação, não poderei fazer deles outro vaso. Deus não disse isso. Deus disse, não poderei fazer de vós. Quando Deus falou de vós, Ele está colocando o profeta Jeremias no mesmo nível deles. Porque o profeta não está acima do nível. Profeta não é bambambam de Deus. Quando Deus está tratando aquilo, ele está dizendo, eu vou tratar dos grandes e pequenos, eu vou tratar de todos, sejam profetas, sacerdotes, juízes, plebeus, humildes, camponeses, agricultores, ou pessoas da olaria, o oleiro, todos aqueles que trabalham, eu vou tratar de vós. Vocês não estão fora, todos vocês estão incluídos no processo. Aqui não tem ninguém diferente. Se tem alguém achando que a bambambam, está enganado. Todos nós somos iguais. Deus trata todo mundo igual. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados, mas Deus não tem filhos prediletos. Vocês estão aí comigo? Não posso eu fazer de vós outro vaso? Eu aprendi algo aqui com o pastor Josué Monteiro na convenção passada. Eu vou repetir o que ele falou. Eu achei muito lindo isso. Ele disse, Jaziel, que na olaria de Deus não tem, presta atenção, na olaria de Deus não tem lixeira. Na olaria de Deus não tem lixeira. Ou seja, se você se quebra na mão de Deus, Deus não fará como os homens fazem, descartar você. Porque com o homem você tem que cuidar, viu? Você pisou fora, ele te descarta. Você não correspondeu, está no lixo. Você não está dentro da expectativa humana, você é riscado. Você não corresponde, você é deletado, você é excluído, você é jogado no lixo, você passa a não servir mais. Quando chegar o dia que você não tiver mais nada para oferecer, você não tem mais valor. Mas para Deus, Deus não nos trata pelo nosso último estado, Deus nos trata pelo que nós seremos. Deus nos trata pelo que seremos. Deus não nos trata pelo que temos, Deus nos trata pelo que não temos. Deus não age por nós por necessidade, Deus age porque ama. Deus age porque ama. Receba essa palavra no seu espírito. Deus age porque ama. Sabe o que Deus falou no meu coração aqui esta noite? Que Ele é o único que tem poder de reinventar você. Eu vou tornar a fazer outro vaso. Todos olham para você e veem você um vaso quebrado, mas eu vejo você um vaso de honra. Todos veem você um vaso deformado, eu vejo um vaso novo. Todos olham para você e veem um vaso sem expressão e sem valor, mas eu vejo você um vaso de destaque. Eu vou fazer de você um vaso como bem me parece. Não vai ser como o homem quer, mas como Deus quer. Não vai ser nem, se você permitir, não vai ser nem como você quer, mas como Deus quer. Quem quer deixar a mão de Deus trabalhar a sua vida, pense bem, não levante a mão assim de qualquer jeito, que
depois você vai cobrar de Deus. Mas se você deixar Deus fazer um vaso novo, diga: Deus, me faça um vaso novo, me faça um vaso novo, me faça um vaso novo. Deus vai fazer vasos novos aqui esta noite. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez esse oleiro um vaso novo, como bem me pareceu as minhas mãos, eu vou fazer. As mãos de Deus machucam, mas a gente sai melhor. E eu vou parar por aqui. Eu vou parar no tema que vocês escolheram. Jeremias 33:3. Sabe por que ele consegue escrever isso aqui? Porque lá atrás o próprio Deus disse para ele: para de clamar e orar e rogar e fazer luto, que eu não vou te ouvir. Conheça o seu lugar, chega. E aí no capítulo 33:3, para me encerrar: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu vou falar para você não esquecer. 4 poderes do clamor: clama a mim e responder-te-ei. Nunca ficará sem resposta quem clama. Sempre haverá resposta para quem clama. Quem pode entender isso? Sempre haverá resposta para quem clama. Clama a mim e responder-te-ei. Segundo poder do clamor: e anunciar-te-ei coisas o quê? Coisas o quê? Vai, o quê? O quê, pastor João? Grandes. Não, eu sei, você tem que ser humilde. Você não pode ostentar, mas peça coisas grandes para Deus. Eu peço coisas grandes para Deus, aleluia. Eu aprendi desde jovem a pedir coisas grandes para Deus, e Deus tem me dado coisas muito maiores do que eu posso pensar e imaginar. Então eu quero profetizar para a tua vida: comece a pedir coisas grandes para Deus, coisas que você nunca alcançaria com a tua força, mas o poder do clamor faz você chegar a viver coisas grandes. Terceiro poder do clamor: clama a mim e responder-te-ei. Resposta: coisas grandes e firmes. O que Deus tem para ti não está sobre a areia, está na rocha. O que Deus tem para ti não depende de bolsa, e nem da ONU, e nem da OTAN, e nem de guerra, e nem de bolsa de petróleo, e nem de royalties. O que Deus tem para você é firme, vem para ficar. O que Deus tem para ti cria raízes. O que Deus tem para ti tem alicerce. O que Deus tem para ti é firme. O que Deus tem para ti não se move. O que Deus tem para ti é eterno. Você pode receber essa palavra? Vamos encerrar agora. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Deus tem algo para você que você nunca provou. Fica de pé comigo. Prepara, Henrique, aí. Prepara, Henrique. Prepara o louvor aí. Você entendeu a palavra? Você entendeu que você é um vaso de barro? E que talvez você chegou nesse culto aqui nem quebrado, chegou moído. Mas você está aqui na mão de Deus. Se você permitir Deus reinventar você, porque aqui é lugar de recomeçar. Por que Deus disse isso? Quando Deus disse: eu vou fazer de novo, Deus estava dizendo assim: Bianor, aqui é lugar de recomeçar tudo de novo. Ninguém entendeu. Aqui é lugar de recomeço para a tua vida quebrada. Aqui é um tempo de um novo ciclo que começa na sua história. Aqui é um novo tempo que começa na sua vida. Quem pode entender esta palavra? Quem pode receber no seu espírito essa palavra? Eu vou orar com você. Vem aqui na frente, quantos querem oração? Vem aqui na frente. Eu quero pedir aos pastores, obreiros, vocês têm as mãos ungidas. Levante as mãos, pastores, aqui. Levante as mãos, obreiros.
Essas mãos têm fogo, essas mãos têm unção, essas mãos têm autoridade, essas mãos têm graça. Vocês vão repreender demônio, vão repreender enfermidade, vocês vão ser cheios de Deus para serem uma voz profética para este povo. Quantos querem? Vem aqui na frente, quantos precisam? Oh, aleluia, pastor Gilberto, quer que você unja o pianor aqui, vamos ungir, aleluia. Quantos querem? É uma oração, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Quantos precisam de um recomeço? Pastor, eu preciso de um recomeço, pastor. Eu preciso provar algo novo. Eu preciso, Senhor, algo novo do teu Espírito. Vem aqui na frente, todos vocês que puderem vir, vem aqui na frente.